hoje para João 21. Os irmãos devem estar a perguntar, nunca mais chega ao fim? Está quase. Já só faltam, João 21, capítulo 21 tem 25 versículos e nós já vamos para o versículo 17. Este ano ainda terminamos o Evangelho de João. Então, olha, esta é a mensagem número 100 de João. Muito bem, irmãos. Então, João 21, página 1173. 1173. Vamos ler aqui versículos 15, 16 e 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Estamos a prosseguir o estudo capítulo a capítulo, versículo a versículo deste Evangelho. Quer dizer que nós não saltamos por aqueles versículos difíceis e que têm temas complicados, não é? Esse é o valor que tem pregação, versículo a versículo, deste Evangelho que nos apresenta Jesus como aquele que é o Messias, que veio do céu à terra revelar a vida, a luz, a graça e a verdade de Deus. E estamos mesmo na reta final do Evangelho de João. Nós já aprendemos que João está a escrever este Evangelho sobre Jesus para o identificar como o Messias, como o Filho de Deus, a fim de que as pessoas possam crer nessa verdade e, ao crer, ter a vida eterna no nome de Jesus. É isso que João nos disse lá em João 20, 30 e 31. Depois da ressurreição de Jesus, capítulo 20, nós sabemos que Jesus, ressurreto, apareceu a diversos grupos de pessoas e de indivíduos, em particular, e os versos de hoje são mais uma aparição do Cristo ressurreto, desta vez a 7 discípulos no mar da Galileia, lá numa praia do mar da Galileia. E na sequência, Jesus vai ter aqui uma conversa, em particular, com o apóstolo Pedro. Qual é o contexto? Nós vimos 7 discípulos, incluindo Pedro, decidem: vou pescar, disse Pedro, e os outros: vamos também contigo. Uma noite inteira não apanharam um único peixe. De manhã, Jesus aparece na praia, fala com eles, estavam mais ou menos aí a 200 metros de distância, e dá-lhes instruções para mandarem a rede para o lado direito do barco, e instantaneamente, quem não apanhou um peixe a noite inteira, tem ali um milagre e a rede fica cheia de peixe e é uma pesca maravilhosa. Trazem tudo para a terra. Jesus já tinha lá lume, pão, brasas, peixe. Trazem mais peixe e tomam ali um pequeno almoço, mesmo à maneira, logo. E Jesus é que preparou. Jesus é que preparou. E depois, vejam, diz aí, versículo 15, depois de terem jantado, é uma expressão que se usa, mas era de manhã cedo, não foi o jantar da noite. Depois de terem comido, Jesus vai conversar com o apóstolo Pedro. E é tão importante esta conversa de Jesus com Pedro que João a registou aqui no Evangelho. O que é que nós podemos ver aqui com clareza? Vamos ver que já lemos, Jesus questiona Pedro 3 vezes,
com a mesma pergunta: Pedro, amas-me? E porquê? Porque Jesus está ali para restaurar o apóstolo Pedro, na sequência daquele episódio que nós conhecemos, que foi de Pedro, na noite em que Jesus foi preso, 3 vezes disse: não sei quem é essa pessoa, não conheço, com medo e para salvar a vida dele. Então vamos só ler aqui alguns versículos para vermos o contexto e porque é que Jesus está aqui a falar com ele em particular. Em João 13, versículos 37 e 38, é aquele encontro de Jesus lá no cenáculo, de despedida, em que Jesus vai dizer aos discípulos: olha, esta noite todos me vão abandonar. E vejam, disse-lhe Pedro: Senhor, Jesus aqui disse: eu vou para um lugar onde vocês agora não me podem seguir. Disse-lhe Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E se nós formos para Mateus 26, que registra melhor o que é que aconteceu, Mateus 26, 33, que eu vou ler, e também está projetado ali, diz assim: Jesus disse ao grupo que todos se iam escandalizar dele, que o iam abandonar, e Pedro diz assim: mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Depois em João 18 vemos Jesus aqui a avisar Pedro. E Pedro a dizer: não, todos podem fazer isso, mas eu não. E João 18, versículo 17, relata mesmo que se cumpriu o que Jesus disse. Então o porteiro disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Versículo 25. Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortava a orelha, disse: não te viam no horto com ele? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Portanto, Pedro realmente negou a pessoa de Jesus 3 vezes, e por isso Jesus vai aqui agora, neste encontro com ele, também por 3 vezes questioná-lo. Qual é o objetivo de Jesus? É restaurar Pedro à liderança da igreja, dos discípulos, trazer este apóstolo que fracassou ao ter negado 3 vezes, naquela noite da prisão de Jesus, negou 3 vezes que conhecia Jesus. Nós não nos vamos debruçar aqui sobre as palavras gregas da passagem que são usadas, a palavra agapao e phileo, que são usadas por Jesus em relação amas-me, e Pedro, eu amo-te, e há aqui essas palavras são usadas em simultâneo por Jesus e por Pedro, são sinónimos. Para quem acha que agape, que é o amor por excelência, que é, mas aqui é usado, e noutras passagens nos mostram que phileo, além de agape, também mostra o amor por excelência. Então, versículo 15, nós lemos: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Naquela manhã,
naquela praia, está ali um homem, Pedro, quebrado, e Jesus sabe isso muito bem. E vejam qual é o foco da pergunta de Jesus. Jesus, na pergunta que coloca a Pedro, o foco, o centro é o amor. Pedro, ou melhor, Simão, amas-me? Isto é muito importante, nós que somos crentes. O primeiro mandamento que Jesus nos ensinou e que já vem do Antigo Testamento é o amor a Deus. É o primeiro e o maior mandamento. Não faz nenhum sentido sermos crentes e não amarmos a Deus. Amar a Deus. Nós só podemos seguir a Deus se o amarmos. Só podemos servir a Deus se o amarmos. Só o amor a Jesus vai permitir que nós sejamos fiéis a Deus a vida inteira. O que é que vai permitir que um crente permaneça fiel 1 ano, 2, 20, 30? É o amor a Jesus. E quando nós vemos, às vezes, pessoas que andam na igreja até muito tempo e se vão embora, é porque nunca amaram mesmo a Jesus. As pessoas, nós sabemos, as pessoas, até no mundo normal, natural, morrem por amor. Nós sabemos disso. O amor leva as pessoas a fazerem coisas, às vezes, entre aspas, loucas. E é o que leva as pessoas a fazerem coisas importantíssimas, o amor. E o que é que levou Deus a mandar o seu Filho ao mundo? O amor. O que é que levou Jesus a morrer na cruz? O amor ao homem perdido. E por isso, Jesus está aqui a restaurar Pedro, sabe que está ali um homem que não sabemos quantos dias antes, não tinha passado muito tempo, que 3 vezes disse: eu não sei quem é esse homem, mas Jesus sabe que ele o ama. Mas vai lá perguntar: Pedro, a pergunta de Jesus não é outra, é: amas-me? Amas-me? E é o que Deus pede de nós, cada um de nós, na nossa vida cristã, é o amor. E o Senhor Jesus pergunta 3 vezes se o ama, porque sabe que nós vamos seguir aquela pessoa que nós amamos. Tu vais servir aquela pessoa que tu amas. Tu irás sacrificar-te por quem tu amas. E essa é a questão importante. E Jesus quer aqui ensinar que no nosso compromisso cristão, na nossa fidelidade a Ele, o importante é o amor. O importante é o amor. O amor a Deus, o amor a Jesus, o amor à Igreja, o amor ao Evangelho e à obra do Evangelho. Um cristão comprometido verdadeiramente, vive essa vida cristã compelido pelo amor a Jesus. É por isso que esta pergunta de Jesus aqui é muito importante. Pedro, ou melhor, Simão, amas-me? Vejam as palavras de Jesus. Nós já aprendemos aqui muitas vezes, Jesus não diz uma palavra por acaso. Como é que ele diz? Simão, filho de Jonas. Deve ter sido um choque para Pedro. Porque durante 3 anos, Jesus não chamou este nome a Pedro. No início, em João 1, 42 e 41 e 42, quando pela primeira vez Jesus se encontrou com Simão, André, o irmão dele, conheceu primeiro Jesus e depois levou para Pedro conhecer a Jesus. E nós lemos lá, André achou primeiro o seu irmão Simão e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas. Portanto, é o nome que Jesus usou antes dele ser apóstolo, antes de
se converter. Tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. E aqui Jesus está a restaurá-lo e diz: Simão, filho de Jonas, olha, lembras-te? Eu deixei-te de chamar isso, eu dei-te outro nome, porque tinha um propósito, um objetivo para ti. Então a pergunta certa para se fazer a um crente desobediente, Jesus usa este nome antes de Pedro ser crente, a pergunta certa a um crente, Pedro é crente, desobediente é: olha, amas a Deus? Então encaminha a tua vida. Não é? Amas a Deus? Essa é a pergunta principal. Não é se a pessoa sabe muito, sabe. É o amor a Deus. É isso que define, em primeiro lugar, um crente. E Jesus pergunta no versículo 15, pergunta aqui: Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes? E esta palavra estes, Jesus não se está a referir aos outros que estavam ali. Está-se a referir às coisas. Olha, as redes, o barco, a pesca. Tu amas mais do que isso? Da tua antiga profissão? O grande projeto de Jesus para Pedro era outro. Era outro. Bem maior. O projeto de Jesus para Pedro, por isso o encontrou e o chamou para ser apóstolo, era de levar o evangelho da salvação aos perdidos. E quando Jesus encontrou Pedro, disse-lhe, em Lucas 5,10, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Este é o projeto de Jesus para Pedro. Ser pescador, mas não é de peixe, de homens. De homens. E esta é a questão crítica e principal. É a chave para o nosso compromisso. Jesus está ali a perguntar a Pedro: tu amas-me o suficiente para viveres para mim mais do que estas coisas? Barco, redes, pesca, peixe. Amas-me mais do que isso? Mais do que estas coisas? Amas-me o suficiente para te afastares disso e me poderes servir? E Jesus vai insistir 3 vezes na mesma pergunta. 3 vezes aqui, não é por acaso, para quebrar Pedro, para o levar àquele ponto em que ele vai ficar preparado para ser aquilo que Jesus quer. E depois da pergunta, a resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aqui vou fazer uma pequena paragem. Se Jesus perguntar ao Rui Simão, começando deste lado da Tina e dizendo os nomes todos até ao fim ao Daniel: Rui Simão, tu amas-me? A pergunta é esta que Deus faz a cada um de nós. E a resposta certa tem que ser esta: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Deus lê o nosso coração. E é só isto que Deus pede de nós. Deus conhece o nosso coração. Nós temos de amar a Deus. Essa é a base. E na resposta, Pedro apela à onisciência de Jesus. Não podemos esconder. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E porque Jesus sabia que Pedro o amava, por isso é que Jesus foi lá ter com ele na praia, não é? A onisciência de Jesus. Porque o Senhor Jesus sabe todas as coisas. E perante a resposta de Pedro, Jesus responde-lhe também com uma ordem: apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Vejam bem, como é que Jesus aqui se refere às pessoas que creem nele? Para Jesus, os crentes são o quê? Cordeiros. Aqui, já vamos ver mais à frente. Mas olhem, há aqui uma posse. Jesus está a dizer: os crentes são os meus cordeiros. Mas à frente são as minhas ovelhas.
Então, Jesus compara aqui os crentes a cordeiros, a ovelhas, já veremos isso melhor, mas reparem, Jesus não disse apacenta os teus cordeiros, não. Os crentes não pertencem ao pastor da igreja, não pertencem a ninguém. Os crentes pertencem a quem? A Jesus. Ele, Jesus diz, são os meus cordeiros. Portanto, os líderes espirituais que Jesus chama e prepara, os pastores das igrejas precisam de entender isso. As pessoas a quem os pastores ministram nas igrejas pertencem a Jesus. Pertencem a Cristo. E é muitas vezes fácil os líderes das igrejas acharem e agirem como se fossem os donos. São os donos dos crentes, não. Ou donos da igreja, não. A igreja é de Jesus, os crentes são de Jesus. E Jesus é aqui tão claro nesta verdade que repete 3 vezes. No fim de cada versículo 15, 16 e 17. Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. É o que nós somos para Jesus. Nós temos valor, irmãos. Somos amados por Jesus e pertencemos ao Senhor. Como nós lemos em 1 Coríntios 6:20. Fostes comprados por bom preço. Então, na verdade, o que é que são os pastores das igrejas? Porque Jesus está aqui a restaurar Pedro para ser pastor, para ser o líder da igreja. O que é que são os pastores? Os pastores das igrejas são, na verdade, subpastores. O pastor principal, chefe, quem é? É Jesus. E o pastor principal, o supremo pastor, diz: tu e tu e tu vais ser meu pastor das minhas ovelhas. Mas olha, o chefe sou eu. Tu não mandas nada. Tu não mandas nada, nem nas ovelhas, nem nos cordeiros, nem na igreja. Eu é que sou o cabeça da igreja, diz Jesus. Eu é que sou o supremo pastor. E tu vais servir. Apacenta os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Pedro aprendeu esta lição e sabem que 30 anos depois daqui, 30 anos, Pedro escreveu uma carta. Até escreveu 2, mas escreveu uma que é a primeira carta de Pedro. E nessa primeira carta ele escreve e lembrou-se: espera aí, o Senhor Jesus lá naquela manhã na praia falou comigo sobre apacenta os meus cordeiros e as minhas ovelhas. E olha o que é que ele escreve assim em 1 Pedro 5. Ele está a escrever, Pedro, também para igrejas, e diz assim aos pastores das igrejas: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Olha, não por força. Não sejam pastores que fazem o trabalho à força, voluntariamente, nem por torpe ganância. Vamos lá ver aqui, enriquecer à custa das ovelhas. Não. Dando pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer, que é que ele diz lá? O sumo, o chefe dos pastores, quem é? Jesus. Alcançareis a incorruptível coroa da glória. Ele aprendeu. Jesus disse: olha, apacenta as minhas ovelhas. Vais ser subpastor. Voltando para João, a ordem aqui de Jesus, então, no versículo 15, apacenta, esse verbo apacentar, é igual ao do versículo 17. A palavra grega é a mesma. É a palavra boscoé. Porque é que isso é importante? Porque tem aqui em português é apacentar, mas tem mais qualquer coisa. Significa o quê? Apacentar, faz-nos lembrar pasto. O pasto é o quê? É a palavra de Deus. É o alimento das
ovelhas. Jesus diz: Pedro, dá pasto aos meus cordeiros. Claro que os crentes não comem pasto. Então, quer dizer, alimenta os meus cordeiros. Jesus está aqui a usar aquela ilustração do corpo físico. Já todos almoçamos, não foi? Pois. Porquê? Temos que alimentar. E também precisamos de alimentar o espírito. Com o quê? Com a palavra de Deus. Então Jesus está a dizer: Pedro, vais alimentar os meus cordeiros. Com o quê? Com a palavra de Deus. O que é que Jesus disse? Em Mateus 4, que é uma citação de Deuteronômio 8.3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vejam, Jesus aqui é bem específico. Está a dizer, toda a pessoa precisa de cada palavra de Deus. De toda a palavra de Deus. Diz aqui, o homem não vive só do pão. Se o homem, neste mundo, a sua vida inteira só se alimentou fisicamente, está perdido espiritualmente. Nunca alimentou o seu espírito. Nunca se voltou para Deus. Quando nós nos convertemos e somos feitos ovelhas de Jesus, precisamos de nos alimentar, como todos os dias comemos mais que uma vez, também espiritualmente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda, vejam, de toda a palavra. E essa palavra que alimenta o espírito vem nos livros que a gente compra nas livrarias, não? Vejam aqui, a palavra que sai de onde? Da boca de Deus. E qual é essa palavra que sai da boca de Deus? É a Bíblia. A Bíblia. Precisamos de nos alimentar da palavra de Deus. Pedro também aprendeu esta lição. Naquela carta que ele escreveu 30 anos depois, ele escreve lá, em 1 Pedro 2.2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, puro, para que por ele vades crescendo. Quer dizer, a palavra de Deus é pura, é o único alimento para o nosso espírito. Por isso, Jesus diz a Pedro, apacenta, alimenta os meus cordeiros. Esta é a principal responsabilidade do pastor da igreja, apacentar, alimentar as ovelhas de Cristo com a palavra de Deus. É por isso que Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, desculpem, 2 Timóteo 3,16, um versículo que nós já conhecemos. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa, vejam, a palavra de Deus é inspirada por Deus, saiu da boca de Deus e é proveitosa, olhem, vejam, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E o versículo 17 diz o objetivo. A palavra de Deus tem este objetivo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Portanto, neste versículo 15, Jesus fala dos crentes como cordeiros. Um cordeiro o que é? O cordeiro é uma ovelha ainda que nasceu há pouco tempo, ainda está a crescer. Fala da fragilidade dos crentes, especialmente quando são novos convertidos, mais vulneráveis, mais fracos. E assim é o processo do crente. Nasce como um cordeirinho, precisa de se alimentar daquele, como disse, leite racional, puro, não falsificado, para ir crescendo. São os cordeiros de Jesus. Já viram os irmãos que a melhor ilustração para um crente é a que Jesus aqui dá? É comparar o crente a uma ovelha. Conhecem as ovelhas? Já uma vez lidaram com ovelhas? A ovelha é um animal dócil, manso, que precisa sempre de um pastor.
Se há animais que precisam de um pastor, é a ovelha. Não, as ovelhas não podem ser largadas no campo sem um pastor. Porque elas precisam de ser guiadas por um pastor que as guia, que as corrige para irem para o lugar certo, cuida delas, que as leva, que as traz. As ovelhas sem pastor perdem-se. Sabiam? Perdem-se. É a melhor ilustração para comparar o crente, é realmente a ovelha e o cordeiro. Por isso, Jesus disse a Pedro, preciso que tu apacentes, alimentes, guardes e dirijas as minhas ovelhas. Versículo 16, Jesus prossegue a restauração de Pedro, repete a mesma pergunta. Tornou a dizer de segunda vez. Será que Jesus é chato? O que é que acham? Segunda vez. Há pessoas que não gostam que lhe pergunte 2 vezes a mesma coisa. E 3 vezes. Jesus aqui diz, Pedro, olha, tu amas-me? Segunda vez. A mesma pergunta e a resposta. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A mesma ordem. Apacenta as minhas ovelhas. E agora aqui a palavra, apacentar, é diferente. É a palavra grega poimaino, que é pastorear, guardar. Portanto, Jesus está a dizer, olha, alimenta os meus cordeiros, cuida deles, dirige-os e agora guarda-os. As ovelhas precisam de ser guardadas. De quê? Guardar o rebanho de Deus daquilo que possa ameaçar a igreja. As ovelhas de Jesus. No mundo natural, o pastor guarda as ovelhas de que perigos? Lobos. E outras feras, não é? E outras feras. E a igreja? Quais são as feras que atacam as ovelhas que Jesus diz? Pedro, guarda. Os? As potestades. Potestades. Qual é a principal fera? Satanás. Exatamente. Precisamos de o rebanho de Deus ser protegido do principal lobo, que é Satanás. Ataques satânicos. E por isso o pastor tem que estar lá para proteger, orientar, defender e também restaurar. Satanás quer causar danos e estragos na igreja, desviar os crentes, enfraquecê-los, desanimá-los e, se possível, derrotá-los. E Jesus diz, os pastores servem para olhar e cuidar, estarem atentos e proteger o rebanho. Versículo 17, Jesus perguntou mesmo, a diferença agora, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se agora, já ficou triste. Oh Senhor, 3 vezes? Pois Jesus está a dizer, oh Pedro, quantas vezes disseste que não me conhecias? 3. São as mesmas 3 vezes que eu te estou a perguntar sobre o teu amor por mim. Jesus está aqui a sondar profundamente Pedro. É uma cirurgia corretiva. Jesus está a cortar fundo. Custa, porque Pedro se entristeceu, mas é só assim que Pedro pode ser restaurado e curado do seu fracasso. Nós vemos aqui claramente que Jesus não descartou Pedro. Não, Jesus foi ter com ele, chamou e está ali 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Porquê? Porque Jesus ama Pedro e Jesus quer restaurar totalmente o apóstolo Pedro. E Pedro tem aqui uma oportunidade de dizer 3 vezes que ama Jesus. Jesus pergunta, ele tem essa oportunidade por 3 vezes. Ele pode dizer, Senhor, eu amo-te. E isso é muito importante.
E quando chega aqui ao fim, vemos que Pedro entregou-se totalmente, porque vejam o que ele diz aqui: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes. Estás a insistir, mas tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Nem Jesus desiste de Pedro 3 vezes. Nem Pedro volta às costas. Podia dizer, já disse. Não, ele está ali humildemente perante Jesus a dizer, Senhor, tu sabes, conheces o meu coração, sabes todas as coisas, eu amo-te. E nós sabemos que quando ele acabou de negar a 3ª vez, que ele chorou amargamente, arrependido. E não deixou Jesus. Foi em busca dele quando ouviu que ele tinha ressuscitado. Quando lá no barco ele ouviu, é o Senhor que está na praia, ele atirou-se ao mar, quis ser o primeiro a chegar. Na verdade, Pedro amava Jesus. Tinha caído, tinha fracassado, mas amava Jesus. E o Senhor Jesus restaurou aqui completo e totalmente Pedro, e vemos o homem que ele se tornou. Algumas semanas depois, não sabemos, no dia de Pentecostes, Pedro vai pregar, 3.000 pessoas vão converter-se com a sua mensagem, são batizadas. Nos primeiros 10 capítulos do livro de Atos, Pedro é o homem-chave, ele é o primeiro que leva um gentio, Cornélio, a Jesus, em Atos capítulo 10, e por isso, irmãos, é aqui que começa todo o compromisso cristão. Amamos a Jesus mais do que, e agora cada um de nós pode pôr aqui neste espaço, eu amo a Jesus mais do que, cada um pode pensar, é isso que Jesus pede de nós, seja lá o que for. Tu amas a Jesus mais do que isso, então se sim, serve a Jesus. Em conclusão, irmãos, Jesus diz a Pedro e pergunta-lhe 3 vezes, amas-me? O que é que acima de tudo nos torna qualificados para sermos servos de Jesus? Líderes na sua igreja, servi-lo na sua igreja em qualquer área. Nós temos aqui 3 vezes a palavra amor. É isso, é a principal qualificação de um crente para servir, para seguir a Jesus, é amá-lo. Às vezes nós estamos a valorizar qualidades nas pessoas, nos crentes, que não são as certas. Podem ser importantes. E esquecemos que a mais importante é o amor a Jesus. E Jesus estava ali a procurar de Pedro, era o amor. Não há aqui qualquer dúvida que Jesus usou o método certo para restaurar Pedro. Foi fazer-lhe estas perguntas, as palavras certas, e Pedro foi totalmente restaurado à sua posição de liderança. Este relato aqui de Pedro serve para nos ensinar também outra coisa. Nós podemos cair na nossa vida cristã, não é? Podemos cair, podemos fracassar, podemos fazer aquilo que nós não imaginamos. E temos histórias, conhecemos, testemunho até de pastores que caíram na tentação, sucumbiram. Pedro escreveu, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. E nós podemos cair na nossa caminhada cristã, pela nossa carnalidade ou por outra coisa qualquer. Jesus está pronto para nos restaurar. Se nós nos arrependermos, se nós o amarmos, Ele perdoa, Ele restaura-nos. E se Jesus nos restaura, então nós podemos servi-lo. E devemos respeitar e devemos ajudar quem cai ou quem se enfraquece na sua caminhada cristã, como Jesus fez aqui com Pedro. E uma vez mais,
Podem dizer, o pastor já falou nisso, está a ser chato. Mas Jesus disse 3 vezes a Pedro. Então, uma vez mais, é a última. Qual foi a única coisa sobre a qual Jesus questionou Pedro? Antes de o encarregar para cuidar do rebanho, de apacentar, alimentar, de cuidar, de guardar. O que é que interessou a Jesus? Que é aquilo que nos vai segurar, é o amor. Irmãos, amemos a Jesus. Amemos os caminhos do Evangelho. Essa é a qualificação básica para a nossa vida cristã e para servirmos a Jesus. Outras qualidades são necessárias, são desejáveis. Mas se não amarmos a Jesus, nada mais tem valor. É por isso que Paulo escreveu, capítulo 13 aos Coríntios, que é sobre o amor. Querem ler? Vamos ver. Não tinha programado, mas 1 aos Coríntios 13, só ler alguns versículos aqui sobre o valor do amor. Página 1247, em que ele diz, é 1 aos Coríntios 13, página 1247, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ser a pessoa mais erudita na igreja, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Até aqui, irmãos. Glória ao nome do nosso Deus.